Bom, sem dúvida que houve uma estratégia consciente de buscar uma espécie de parceria com as majors para a distribuição, pelo menos no mercado local, dos filmes brasileiros. Talvez essa política estivesse lá atrás baseada numa certa ingenuidade. Eu acho que, por exemplo, havia expectativa de que as majors levariam os filmes brasileiros para o mercado internacional, o que acabou não se verificando. Quer dizer, elas exploram os filmes brasileiros no mercado brasileiro e não levam, ou raramente levam, os filmes brasileiros para fora. Quando os filmes brasileiros vão para fora, vão por agentes de venda internacionais, especialmente europeus, mas não pelas majors, o que até inclusive gera questões comerciais muitas vezes, né? Filmes que poderiam ser distribuídos em outros mercados e não são, porque as majors simplesmente bloqueiam isso, porque elas são as detentoras durante décadas dos filmes, dos direitos, né, internacionais dos filmes brasileiros. Agora, é preciso de qualquer maneira a gente relativizar essa questão, porque o filme local ele é inteiramente periférico do ponto de vista das matrizes das majors. Na verdade, esse modelo do artigo 3º ele só se desenvolveu no Brasil a partir do momento em que, de alguma forma, foi criado um mecanismo que induziu a isso, ou seja, que um pouco assim, se criou, mais do que uma cenourinha, uma certa obrigação de uso do artigo 3º, porque mesmo no início as majors não se interessaram pelo artigo 3º, por mais que a gente considere que é uma facilidade imensa para elas. Porque do ponto de vista delas, o nosso conteúdo é periférico mesmo para a operação delas no nosso mercado. As filiais das majors não estão no mercado brasileiro para distribuir filmes locais, assim como as filiais das gravadoras majors também não estavam no mercado brasileiro para distribuir a música local. É que, bom, como havia um incentivo fiscal para a gravação de discos de artistas brasileiros e como, os artistas fazem sucesso, o brasileiro gosta da música brasileira, e como os próprios executivos dessas gravadoras gostavam de música, até vamos dizer isso, acho que esse é um componente importante, eles de alguma forma trabalhavam com o conteúdo brasileiro, assim como, enfim, continuam trabalhando, mas quase como um hobby, que sempre foi um hobby, jamais teve um peso significativo no faturamento global das matrizes dessas empresas, assim como o faturamento que as filiais das majors instaladas no Brasil têm com o filme brasileiro no nosso mercado não tem importância nenhuma do ponto de vista do faturamento das matrizes, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que relativizar um pouco isso, porque é como se nós estivéssemos lidando, talvez atribuindo uma importância muito grande para um fenômeno que para as majors não tem importância nenhuma. Se elas tiverem que parar de operar com o filme brasileiro da noite para o dia, elas param, isso é indiferente para elas. Não, tudo bem, mas concordo com você que para as majors não faz cócegas, mas para o cinema nacional, esse modelo de negócios ele tem ditado novas regras do ponto de regras ou novos formatos de linguagem, de Olha, concepção de projetos e tal, ou não? Não, eu penso o seguinte, eu acho que assim, de alguma forma, né, nos países em desenvolvimento, nos países periféricos, a gente durante muito tempo achou que, acreditou que uma estratégia tipo Davi contra Golias poderia surtir resultado, ou seja, de que nós, periféricos, pequenos, distantes do centro, mas com o nosso grande charme, o nosso grande poder de atração, por sermos a novidade, enfim, pela nossa criatividade, o nosso talento, etc., que nós seríamos capazes de disputar na arena internacional com as indústrias culturais dos países desenvolvidos. Isso, na verdade, se mostrou assim, uma grande ilusão, uma grande
ingenuidade, algo que encerra uma grande dose de ingenuidade. Eu penso que hoje, na verdade, existem duas formas de você estabelecer uma disputa política com chances de sucesso na arena midiática internacional. A primeira é você consolidar indústrias culturais fortes nos países em desenvolvimento, capazes de realmente amplificar nacional e internacionalmente as culturas e os produtos culturais desses países. Então, assim, é uma estratégia clara e você só faz isso consolidando, centralizando. São poucos players mesmo. Não é com artesanato, não é com comunismo primitivo que a gente vai conseguir ter força. Entende? É realmente se a gente tivesse, por exemplo, se a Globo se dispusesse a ser internacionalmente o que ela é nacionalmente, isso provavelmente faria um bem imenso para a cultura brasileira e para a afirmação internacional do Brasil e para um reequilíbrio de relações na esfera midiática global. É uma pena que a Globo não tenha a pretensão, ou não possa ter, por alguma razão, a pretensão internacional que ela tem, ou a projeção internacional que ela tem nacionalmente, mas ela poderia ter. Né? Assim, é um exemplo que eu dou. Agora, o segundo aspecto aí essa seria, digamos, uma estratégia de disputa no campo do adversário com alguma condição de vitória, ainda que de vitória parcial. A outra saída é você realmente, quer dizer, combater naquilo que nega ou naquilo que se opõe ao que é feito. E acho que hoje nós temos instrumentos fenomenais, incríveis, que são os aparatos tecnológicos de captação e de difusão de conteúdos, de imagem, de sons, etc., que de fato permitem que as pessoas passem a ser produtores e difusores de conteúdos e que de alguma forma permite uma ampliação do espaço, uma ampliação das oportunidades. Quer dizer, de fato, alguma coisa que você faça hoje aqui e que seja postada na web pode de fato se tornar algo que tem uma dimensão internacional. Embora, quer dizer, como é que você faz, quer dizer, receita com isso e tal, etc., seja uma questão ainda em aberto. Mas eu acho assim, do ponto de vista da resistência, a gente hoje tem instrumentos que nos permitem estar gestando outros conteúdos, outras formas de produção, de difusão, com grandes chances de um alcance global. Agora, acho que isso pode ser conciliado com a estratégia de consolidação das indústrias culturais dos países emergentes como forma de, primeiro, se contrapor às indústrias culturais dos países desenvolvidos nos mercados internos e depois na esfera global.